Fato ou ficção? Uma reflexão franca e inspiradora sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse filme que foi lançado em 2017, Em Defesa de Cristo, um filme muito interessante que conta a história verídica de um jornalista norte-americano chamado Lee Strobel, que durante anos militou contra as crenças religiosas. E como um bom jornalista, Lee Strobel teve uma formação invejável. Ele estudou jornalismo na Universidade de Missouri, depois fez mestrado em Direito na Universidade de Yale, e com tanta capacidade ele acabou se transformando num dos âncoras do Chicago Tribune, um dos maiores jornais dos Estados Unidos. A sua fama era de um jornalista investigativo, alguém que nunca dava uma notícia que não poderia ser sustentada com evidências. Justamente por conta desse seu caráter mais crítico, ele sempre teve muita dificuldade com as crenças religiosas. Olha só o que ele mesmo disse numa entrevista há algum tempo atrás. Eu pensava que o simples conceito de um Deus criador do universo era um absurdo. Eu não acreditava que Deus criou as pessoas, mas achava que as pessoas criaram Deus. E criaram Deus porque tinham medo da morte. Aí eu era hostil com relação ao cristianismo. Costumava zombar e rir de pessoas que acreditavam na divindade de Jesus. Nós conhecemos muitas pessoas assim. Muito racionais, muito técnicas, muito dadas às provas científicas e que possuem extrema dificuldade com a fé. Talvez você seja uma dessas pessoas no nosso meio. Você é muito bem-vindo, assim como a gente trouxe para o contexto dessa mensagem a presença e a reflexão do Lee Strobel também. Até que um dia foi surpreendido com a conversão de sua esposa à fé cristã numa igreja chamada Willow Creek, que muitos de nós conhecemos e já estivemos lá, na cidade de Chicago. E esse acontecimento funcionou como um verdadeiro golpe na boca do estômago desse jornalista, né? Você imagina só, a esposa de um jornalista ateu se rendendo à crença no Deus que o marido dizia não crer. A esposa de um ateu frequentando a igreja essa que o marido rejeitou uma vida inteira. Esposa intercedendo pelo marido todas as noites e pela conversão dele, ele dizendo: mulher, vem deitar, para com esse negócio, que coisa horrível. E como se não bastasse, a esposa de final de semana chegando para ele dizendo assim: viu, vamos comigo para a igreja, vamos comigo, você precisa ouvir aquilo que eu tenho ouvido domingo após domingo. O próprio Lee Strobel disse assim: a minha esposa conheceu uma mulher no mesmo condomínio que morávamos. Ela era cristã e as duas se tornaram amigas. Depois de um tempo, ela entregou sua vida a Cristo e me contou sobre isso. Minha reação inicial foi falar em divórcio. Não vai dar para aguentar. Eu não vou suportar uma esposa crente. Eu não vou suportar uma esposa evangélica. Eu não vou suportar alguém que fica orando antes das refeições. Eu não queria estar casado com uma cristã e pensei que ela ia se transformar em alguma beata ou alguma coisa do tipo. Com o intuito de dissuadi-la da fé em Jesus, Lee Strobel iniciou uma série de investigações científicas para desacreditar o cristianismo. Como um bom jornalista, ele fez uma lista das pessoas que ele tinha que procurar estrategicamente para montar um texto jornalístico suficientemente capaz de dissuadir a esposa, as pessoas da igreja e os leitores do seu jornal a respeito
da inviabilidade e a impossibilidade da fé. Ele procurou arqueólogos, antropólogos, historiadores, psicólogos, médicos e começou a entrevistar essas pessoas, e essas entrevistas estão todas registradas num livro muito interessante chamado Em Defesa da Fé. Um livro muito interessante que, se você tiver interesse, a liderança da nossa comunidade pode te ajudar a adquirir. Ele disse certa vez: quando ela me convidou para ir com ela à igreja, eu pensei, eu vou tirá-la desse culto em que ela se meteu. Eu era jornalista, era fácil para mim pegar o telefone, ligar para um estudioso, queria desmascarar os erros do cristianismo. Esta investigação acabou tomando 2 anos. 2 anos. 2 anos de minha vida. E de certa forma foi a reportagem mais estimulante que eu já fiz. Mas o que é que aconteceu? No final da investigação, Lee Strobel acabou se convencendo de que haviam elementos suficientes para o embasamento da fé. E não apenas tolerou a fé da esposa, como acabou se convertendo também. A fé em Jesus como Filho de Deus. A fé em Jesus como aquele que morreu numa cruz. E 3 dias depois ressuscitou dos mortos. Quais foram as descobertas preliminares desse jornalista enquanto ele fazia as suas entrevistas com esses 12 cientistas? Em primeiro lugar, que os evangelhos, principais documentos sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, eram dignos de confiança, como material de fato histórico. Mateus e João são 2 evangelhos escritos por testemunhas oculares. Eles andaram com Jesus, eles viram Jesus, eles testemunharam o ensino de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Outros 2, Marcos e Lucas, não foram testemunhas oculares, mas eles estavam devidamente munidos de ferramentas científicas para escreverem um evangelho devidamente bem organizado e bem fundamentado. A prova é o que a gente tem em Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Lucas, para quem não sabe, era um médico acostumado com essa história da pesquisa científica. Olha o que ele escreveu. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Mateus, João, Marcos. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu quis fazer o mesmo. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Lucas diz no início do seu evangelho: acreditem em mim, eu investiguei, eu submeti aquilo que eu ouvi das pessoas, aquilo que eu pude investigar a respeito de Jesus, a alguns critérios científicos, e eu tirei muita coisa que não fazia sentido, e eu abri mão de muita coisa que me era fantasioso, mas registrei tudo o que de fato eu julguei digno de veracidade, digno de fé, mesmo que esses fatos fossem extraordinários. Ele diz também que decidiu escrever um relato preciso, reto, sem ondas, sem curvas, para que o excelentíssimo Teófilo tivesse plena certeza. Teófilo, não tenha hesitação, não se constranja. A crença que você tem em Jesus, ela é digna dos seus sentimentos, ela é digna da sua esperança, ela é digna do seu amor. A segunda descoberta preliminar de Lee Strobel foi a seguinte:
que os evangelhos não eram a única evidência histórica e escriturística da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus. Outras pessoas escreveram a respeito de Jesus, e não eram gente da fé, não eram discípulos de Cristo, não faziam parte da família da fé, não participavam de uma ceia como essa. Alguns deles eram céticos. Um bom exemplo disso é o que aconteceu com Flávio Joséfo, um historiador que viveu por volta dos anos 90 depois de Cristo. No seu livro A História dos Judeus, ele diz algo espetacular. Olha só. Nessa época havia um homem sábio chamado Jesus. Um historiador cético, não comprometido com a fé, lembrando que naquela época houve um homem chamado Jesus. E ele era sábio. Ele era diferenciado. Ele não era qualquer um. Ele não era simplesmente inteligente, mas as palavras dele eram palavras de orientação e de vida. Ele vai além dizendo, o seu comportamento era bom. Em outras palavras, ele tinha integridade, ele tinha caráter. Quando as pessoas tentavam encontrar rachaduras no seu coração, eles se frustravam. Porque em todas as áreas, ele era irrepreensível. Muitos tornaram-se seus discípulos. Pilatos condenou a crucificação e a morte. Ele morreu sob a permissão de um homem chamado Pilatos, historicamente reconhecido nos nossos dias também. Mas eles relataram que ele lhes havia aparecido 3 dias depois da crucificação e que ele estava vivo. Os discípulos de Jesus, diz Flávio Joséfo, a plenos pulmões, sempre divulgaram com grande entusiasmo: o nosso Jesus venceu a morte. Nós o encontramos, nós caminhamos com ele, nós o vimos, e por isso nós podemos sustentar a nossa fé nessa evidência inequívoca de que ele é mais do que um homem qualquer. Ele é o próprio Deus encarnado, capaz de vencer o maior de todos os inimigos, a própria morte. Flávio Joséfo termina com uma palavra do próprio coração dele. Talvez ele fosse o Messias. O Messias sobre o qual os profetas relatavam maravilhas. Devido às evidências, devido às provas, devido à historicidade. O próprio Flávio Joséfo diz: talvez ele tenha sido quem ele afirmou que era. Quais as principais resistências a essa história da crença na ressurreição de Jesus? Em primeiro lugar, alguns dizem que ela não pode ser provada cientificamente, por isso a gente não pode crer na ressurreição. De fato, a gente não pode reproduzir a ressurreição num laboratório. Mas se a gente fizesse isso num laboratório, se reproduzir a ressurreição fosse possível, e nós entendêssemos completamente o processo de uma ressurreição, nós diríamos: isso não é divino. Isso é explicável. Isso é lógico. Não tem nada de Deus nessa história. É justamente porque ela não pode ser reproduzida num laboratório que ela nos chama a atenção. E nos chama a atenção para algo que é extraordinário, transcendente, vindo dos céus. A segunda resistência à história da ressurreição é a seguinte: ela não pode ser crível no mundo contemporâneo. Não, a gente está no século 21, há muito tempo se passou desde os primórdios em que essa história foi crida por algumas pessoas
menos inteligentes do que a gente, porque hoje nós temos universidade, né? Hoje nós temos mestrado, hoje nós temos doutorado. A gente não pode se deixar envolver por uma história tão fantasiosa assim. Olha, a ressurreição de Jesus não foi crível naquele tempo também, definitivamente. O mundo do tempo de Jesus cria em Platão, e Platão dizia que aqueles que morriam iam para um lugar chamado Éon e não ressuscitavam dos mortos. O mundo do tempo de Jesus cria em Pitágoras, e Pitágoras cria na transmigração da alma, que era uma espécie de reencarnação. Algumas almas boas, tempo depois, voltavam com outros propósitos, outras ruins voltavam também com outros propósitos. O mundo do tempo de Jesus cria em Epicuro, um outro filósofo que dizia assim: morreu, acabou, não existe mais nada. A ressurreição de Jesus não é apenas um absurdo para a gente, ela sempre foi um absurdo, sempre, tanto para os homens e para as mulheres que viveram há 2000 anos atrás, quanto para nós que temos os nossos diplomas. A terceira resistência, ela não pode ser verdade, ela não pode ser verdade, ela não pode ser verdade devido às suas implicações. Porque pensa comigo, gente, se de fato houve um homem que afirmou antes da sua crucificação que ele iria morrer e ressuscitar, e de fato isso aconteceu, esse homem é diferente de todos os outros. Esse homem confirma a identidade divina que ele reclamou ao longo de toda a sua vida. Ele é o dono do universo, não existe nada que pode detê-lo. E aí a gente está numa fria, porque a gente não pode olhar para o ensino dele, para as palavras dele, como se fossem palavras de um homem qualquer. Se Jesus ressuscitou, a gente não é mais dono da nossa vida. Se Jesus ressuscitou, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e quando Ele diz, a gente precisa se render e obedecê-lo. Com tanta dificuldade para crer na ressurreição, surgiram algumas teorias alternativas à história da ressurreição. Alguns diziam assim: houve uma teoria da conspiração. Certamente, os discípulos criaram uma história, deram um jeito de criar uma narrativa crível pelos homens e pelas mulheres daquela época. Bom, existem problemas com essa teoria. O primeiro problema é que os discípulos não se mostravam tão engenhosos assim. Se a ressurreição de Jesus foi uma história inventada, cá entre nós ela foi muito mal inventada. Sabe por quê? As primeiras testemunhas da ressurreição, segundo os evangelhos, foram algumas mulheres. E você sabe o que valia o depoimento de uma mulher naquele tempo? Nada e absolutamente nada. Se os discípulos queriam inventar, que colocassem homens como testemunhas. Gente que podia ser ouvida nos tribunais, não mulheres que eram desprezadas e que não podiam argumentar diante de um juiz. O segundo problema com essa teoria é que os discípulos não se mostravam tão corajosos. Criar uma história para peitar todo o sistema político romano e todo o sistema religioso judeu, eles não eram tão corajosos assim. A gente viu que no momento da morte de Jesus, eles estavam correndo de um lado para o outro, trancando as portas, se escondendo, com medo dos guardas. Agora eles criam uma mentira e acreditam nessa mentira e tentam vender esse peixe para todo mundo. Não faz sentido. O terceiro problema: os discípulos não dariam a vida por uma mentira.
Se eles inventaram essa história da ressurreição, bastaria chegar o momento da morte. Ou você abre mão da fé em Jesus, ou a gente acaba com a sua vida. E ali eles deveriam dizer: desculpa, gente, foi uma brincadeira, pegadinha do Faustão. A gente tentou, não deu certo, olha, desculpa, a gente está abrindo mão da nossa fé. Fiquem tranquilos, a gente vai brincar de um outro esporte a partir de agora. Não, eles fizeram o contrário. Curiosamente corajosos, dizendo sem medo da própria morte: vocês querem acabar com a nossa vida? Façam isso. Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele disse que nos ressuscitaria também. A segunda teoria foi a teoria da alucinação. Aconteceu alguma coisa e os discípulos começaram, por conta do amor que tinham por Jesus, a imaginar. Eles viram, na verdade, o que eles quiseram ver, o que eles quiseram enxergar. Existem problemas com essa teoria. O primeiro problema é como sustentar uma alucinação de 500 pessoas. De uma pessoa, ok, alucinações acontecem. De duas pessoas tendo a mesma alucinação, alguns profissionais já começam a ter dificuldade, alguns profissionais da área da medicina. 3, 5, 10, 500 pessoas vendo as mesmas coisas por cerca de 50 dias, é mais fácil acreditar na ressurreição de Jesus. Segundo problema, como explicar a mesma alucinação em lugares diferentes? Numa estrada, dentro de uma casa, à beira-mar, no alto do monte da Galileia. Como explicar isso? E como sustentar a alucinação por parte de não cristãos? De gente que não amava Jesus, de que não seguia Jesus, de gente que odiava Jesus, mas que teve um encontro com Ele e a vida completamente transformada. Como é que a gente explica isso? Como? A terceira teoria é a teoria da morte aparente. Alguns dizem assim: é mais fácil a gente acreditar que Jesus não morreu. Ele sofreu bastante durante a sua caminhada até o Calvário. Ele foi crucificado, mas não chegou a morrer de fato. Será que essa teoria é justificável? Eu acredito que não, ela tem muitos problemas. O primeiro é que o lado de Jesus foi perfurado, segundo um dos evangelhos. E quando o lado de Jesus foi perfurado, saiu água. E essa é uma das evidências mais inequívocas da morte de alguém. Em segundo lugar, os soldados romanos eram especialistas em matar. Se você precisava de um especialista, você precisava de um Globo Repórter na época para falar sobre como matar, e como matar com muito prazer e excelência, eles consultavam os romanos. Eles sabiam muito bem quando alguém estava vivo e quando alguém estava morto. E em terceiro lugar, Jesus não conseguiria mover-se pós-crucificação. Jesus não morreu, não morreu. Ele sofreu tudo o que ele sofreu, e depois no dia seguinte saiu para comer peixe com os discípulos na beira do mar da Galileia, como se nada tivesse acontecido. Dá só uma olhadinha nessa descrição de Eusébio, que foi um historiador do 3º século. Ele dizia a respeito do que acontecia com as pessoas crucificadas entre os romanos: as veias do sofredor ficavam abertas, e os músculos, tendões e órgãos internos da vítima ficavam expostos. Sabemos que algumas pessoas morriam desse tipo de suplício antes de chegar a ser crucificadas. Então Jesus não morreu, e depois disso tudo,
ele continua a sua vida como se nada tivesse acontecido, essa teoria não faz sentido. 1 Coríntios 15 é o texto bíblico onde o apóstolo Paulo fala a respeito das principais evidências que nós cristãos temos para crer na ressurreição de Jesus. Acompanhe comigo essa leitura. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Quais são as principais evidências que a gente tem sobre a ressurreição de Jesus contidas nesse texto? A primeira delas está no versículo 5. Jesus, ressurreto, apareceu a um homem chamado Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um pescador de origem muito simples, mas simples de verdade. Ele escreveu 2 livros que estão no Novo Testamento, 2 cartas, 1 e 2 Pedro. E os estudiosos afirmam de maneira inequívoca que são as 2 cartas mais mal escritas no que diz respeito ao grego daquela época. Ele era inculto, ele não cursou uma universidade, talvez a sua letra tivesse sido a pior letra de todos. Ele também se transformou num homem muito impulsivo ao longo da vida e se revelou alguém bastante inconstante. Quando Jesus passa pelo mar da Galileia e diz: venham, pois eu vou fazer de vocês pescadores de homem, Pedro é um dos primeiros a largar tudo, impulsivamente, para andar através de Jesus, com Jesus, se tornando um discípulo que se tornaria pescador de homem. Quando Jesus está no meio do mar, andando sobre as águas, ele diz: Pedro, venha. Ele não pensa 2 vezes, ele coloca os pés e ele anda, ele é impulsivo. Quando Jesus diz: eu vou para Jerusalém, porque a minha missão passa por morrer ali, ele pula na frente de Jesus de maneira impulsiva, coloca as mãos no peito de Jesus e diz assim: não vai de jeito nenhum. Impulsivo, sanguíneo, como alguns dizem, alguém tomado pelas emoções, pela euforia, não conseguia esconder os seus sentimentos com o seu próprio rosto. Por que Jesus apareceu a ele? Eu acredito que por pelo menos 2 razões. Primeiro, para mostrar que ele não fazia acepção de pessoas. Jesus não estava atrás simplesmente de pessoas cultas, bem posicionadas na sociedade, com influência na religião, que podiam facilitar a sua vida de alguma forma, pessoas ricas, com muitos bens. Não, Jesus não usava desses critérios que a gente usa hoje para se relacionar uns com os outros.
Jesus não fazia acepção de pessoas. Ele conseguia enxergar as pessoas independentemente do diploma delas, da posição delas, do que elas possuíam nas suas contas bancárias. Em segundo lugar, para mostrar que Jesus não desiste de quem Ele ama. E olha que Pedro deu muitos motivos para Jesus dizer assim: quer saber de uma coisa? Vaza. Toma o seu caminho, vai embora, porque eu não aguento mais você, Pedro. Ô, cabeça dura! Mas o mais surpreendente é que Jesus não desistiu de Pedro. Essas duas lições nos são preciosas hoje. Deus não se importa com a sua atual profissão. Deus não se importa com o que você tem e o que você não tem. Ele te ama do jeito que você é, da forma como você se encontra. Isso é maravilhoso. E Ele também não nos abandona quando a gente mais precisa dEle. Em meio às nossas impulsividades e erros grotescos na vida, cabeçadas na parede, Ele continua nos amando. Ele continua vindo atrás da gente. Na sua segunda carta, Pedro escreveu assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós não vamos parar de falar porque nós vimos. Nós falamos com paixão porque nós testemunhamos tanto a morte quanto a ressurreição, e ninguém vai nos impedir, ninguém vai nos calar. Como é bom poder contar com uma evidência como essa. A segunda evidência que nós temos acerca da ressurreição de Jesus é o testemunho dos 12. Não apenas um discípulo, mas o colegiado todo dos discípulos recebeu essa visita. Essa expressão 12 é uma expressão simbólica. Nós sabemos que um desses 12 já não estava mais com o grupo, porque ele havia entregado Jesus por 30 moedas de prata e se precipitou em morte por tanta culpa que ele levou no coração. Mas esse grupo, simbolicamente representado aqui pela expressão 12, foi um grupo alcançado pela presença de Jesus. Pelo menos 4 vezes Jesus aparece ao grupo dos discípulos dentro de uma casa fechada, à beira do mar da Galileia, em cima no monte da Galileia, em vários momentos, para tentar convencê-los de que o maior milagre havia acontecido. Os 12 eram o grupo dos discípulos mais próximos e íntimos de Jesus. Aquele grupo a quem Jesus contava o significado específico de algumas parábolas, alguns segredos ao coração deles. E o grupo de discípulos que ficaram repletos de medo. Porque foi exatamente o que aconteceu com eles quando Jesus morreu. Será que o que aconteceu com ele vai acontecer com a gente também? E eles se trancaram dentro de uma casa, fechando as janelas e portas, temerosos pela própria vida. Por que Jesus apareceu a eles? Em primeiro lugar, para evidenciar a aliança com aqueles que o temem. Jesus tem uma aliança com aqueles que o temem, e segundo o Salmo 25, ele revela os seus segredos àqueles que o temem, àqueles que o reverenciam. E o segredo mais bonito que Jesus revelou a esses homens que o temiam era: eu estou vivo, olhem as minhas mãos e olhem o meu lado. Eu venci o maior de todos os aguilhões, ninguém pode me deter, eu sou de fato quem eu disse para vocês que eu era. Jesus também apareceu a eles para evidenciar que a paz é o resultado da sua presença. Quando Jesus estava em direção a eles,
Os discípulos estavam a portas fechadas e janelas fechadas. E ele então, surpreendentemente, aparece no meio da sala, dizendo a eles: paz seja com vocês. Paz, segundo Jesus, não é o produto de circunstâncias favoráveis à tranquilidade, mas é o produto da presença de Jesus, mesmo em meio às circunstâncias mais adversas. Eu não sei como é que isso chega para o teu coração, mas isso é para chegar no teu coração muito bem, porque talvez alguns aqui estejam muito angustiados, talvez alguns aqui estejam muito feridos, muito machucados, sem esperança, e Jesus está tentando dizer para você, nesta noite: eu estou aqui, não tenha medo. Essa mesa que eu pedi que vocês preparassem, foi para que vocês se lembrassem, vocês não estão sozinhos, eu, o Jesus que ressuscitou dos mortos, estou no meio de vocês, creiam nisso, e mantenham a fé de vocês acesa e vibrante. A terceira evidência da ressurreição de Jesus foi o testemunho dos 500 irmãos. Depois disso, diz o versículo 6, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Olha que interessante, Paulo dizendo assim: Jesus apareceu a mais de 500, e alguns desses 500, enquanto eu estou escrevendo para vocês essa carta, podem ser consultados. Se vocês aí da cidade de Corinto têm dúvida, cheguem até a minha presença, e eu vou fazer questão de levar vocês para conversar com o João, com o Antônio, o Cláudio, com a Gabriela, com a Antônia. Eles viram Jesus. Eles conviveram com Jesus por cerca de 50 dias, acordando com Jesus, sentando à mesa com Jesus, dormindo num lugar próximo a Jesus, acordando e vendo Jesus no café da manhã, ouvindo as mensagens de Jesus, caminhando com Ele, se deitando com Ele, por 50 dias. Quem eram os 500? Aqueles que eram servidos pelos discípulos de Cristo. Jesus tinha uma relação mais estreita com os 12, e ele sempre pedia que os 12 cuidassem dos demais, os alimentassem, continuassem ensinando esse grupo, fazendo deles de fato pescadores de homens. Os 500 também eram aqueles que creram no testemunho da ressurreição vindo dos próprios discípulos. Num primeiro momento, os 500 não eram aqueles que viram, e por isso voltaram a congregar. Eles creram, baseando a fé deles no depoimento de outros irmãos. Por que Jesus apareceu a eles? Em primeiro lugar, para mostrar que a ressurreição não foi uma mera alucinação. Ninguém conhece um grupo de 500 pessoas que teve a mesma alucinação durante 50 dias. Isso não é possível. E também Jesus apareceu a eles para justificar a crença baseada em testemunho. Às vezes nós somos muito egoístas, né? A gente só quer crer se alguma coisa acontecer com a gente. Eu já falei para Deus, olha, se Deus agora fizer uma árvore cair na minha frente, eu vou crer. E a gente quer sempre que os sinais aconteçam com a gente. A gente quer sempre que as coisas espetaculares aconteçam com a gente. Na verdade, o que a gente não quer é crer. A gente quer saber. Ao aparecer para os 500, Jesus estava legitimando o fato de que eles creram primeiro, baseados no testemunho dos primeiros discípulos. Que bom que vocês creram assim.
É dessa forma que Jesus espera que a gente creia também. Jesus não precisa ressuscitar de novo, diante dos nossos olhos, para a gente crer. Já existem inúmeras evidências disso para a gente. Uma outra evidência interessante é o testemunho de Tiago. O testemunho de Tiago. Versículo 7 diz: mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Tiago, que Tiago é esse? Tiago foi um dos irmãos consanguíneos de Jesus. Talvez essa notícia seja estranha para alguns aqui, que creram imaginando que Jesus não tivesse irmãos, que Maria não tenha engravidado posteriormente, mas a própria Bíblia diz a respeito disso. Ela teve outros filhos, sim, e Jesus teve outros irmãos, e um desses irmãos se chamava Tiago, alguém que passou a vida resistindo à conversão, à crença de que o seu irmão era o Deus encarnado. Também não é muito simples não, hein? Tiago admirava Jesus. Ele sabia que Jesus era uma pessoa boa. Ele sabia que Jesus era uma pessoa irrepreensível. Ele brincou com Jesus, ele ia ao shopping com Jesus, ele soltava pipa com Jesus. Mas daí a dizer que o irmão é o próprio Deus encarnado, isso foi too much para ele. E ele teve muita dificuldade. E só um evento extraordinário para mudar a sua barreira de ceticismo. E que evento foi esse? Tiago, sou eu. Eu venci a morte. Eu, o seu irmão, que estou conversando com você agora. Por que Jesus apareceu a ele? Para mostrar que a fé se baseia em evidências. Sim. A gente não pode criticar Tiago, não. Tiago estava se baseando nas evidências que ele tinha. E enquanto ele não tinha uma evidência concreta na qual ele pudesse se basear, ele teve dificuldades para crer. Mas quando ele recebeu as evidências concretas, ele se rendeu. Isso é um sinal de muita humildade. Isso é um sinal de muita inteligência. Também Jesus apareceu a ele para mostrar que cada um tem o tempo certo para a fé. E Jesus tem paciência com a gente, né? Jesus teve paciência com o irmão dele. É difícil ter paciência com o irmão, hein? Se ter paciência já é difícil, mas com o irmão é pior. Jesus nunca criticou Tiago. Deixa Tiago, fica tranquilo. No tempo certo, as coisas se encaixam. Não, Pedro, para de criticar. Mateus, não fala nada não. Ninguém chama, deixa ele sozinho. Quer assistir Netflix hoje? Deixa o sujeito lá. Mas quando chega a hora certa, a ficha cai. Talvez alguns de nós aqui tenhamos passado uma vida inteira duvidando de Jesus e da legitimidade da fé. Mas depois de anos, a ficha caiu. E como é bom ter você aqui hoje, professando a mesma fé. Se você é uma dessas pessoas que não teve a ficha caindo ainda, tudo bem. Não tem problema nenhum. Continua vindo. Continua ouvindo. Continua questionando. Continue duvidando. Os nossos questionamentos, as nossas perguntas não são ruins, não. Só se convence quem, depois de muitos anos perguntando, encontra as respostas necessárias. Tiago, irmão de Jesus, disse assim, numa carta escrita por ele: Eu, Tiago, irmão de Jesus, sou escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Você tem ideia do peso dessa palavra? Eu me encontrei com o meu irmão depois da ressurreição. E eu preciso reconhecer
Ele era mais do que eu imaginava. Hoje eu sou escravo dele. O meu irmão é o meu Deus. Quinta e última evidência: o testemunho de um homem chamado Paulo. Por último, apareceu também a mim como se eu tivesse nascido fora de tempo. Jesus encontrou com Paulo, a última aparição dele, registrada nas Escrituras. Paulo. Quem era Paulo? Um religioso judeu, praticante do primeiro século, perseguidor dos cristãos durante muito tempo. Responsável pela morte de muitos dos cristãos, porque ele odiava a fé cristã. Ele considerava a fé cristã uma aberração. E num dos dias em que ele transitava pela estrada que ia para Damasco com algumas cartas e autorizações para matar cristãos, ele caiu do cavalo literalmente, com uma luz muito forte no seu rosto. E Jesus disse a ele: por que é que você está me perseguindo, Paulo? Quem você pensa que eu sou? E dessa experiência com Cristo ressurreto, a vida dele muda 180 graus. E de perseguidor ele passa a ser um perseguido, um cristão perseguido que anunciava de maneira intrépida o nome e o evangelho de Jesus de Nazaré. Porque Jesus apareceu a ele para evidenciar que não existem impossíveis para ele. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz assim: essas aí não podem mudar, não tem jeito. Não, meu primo, a minha prima, a minha sobrinha, a sogra, não dá. Até a sogra dá. Se dá para mudar Paulo, dá para mudar qualquer um. Não existem impossíveis para Deus. Ele tem paciência, ele é subversivo, ele é amoroso, e na hora certa, ele conspira a favor da gente. Jesus também apareceu a Paulo para evidenciar o poder contido na ressurreição. Uma pessoa só muda. Eu vou repetir. Uma pessoa só muda. Eu vou repetir. Uma pessoa só muda pelo poder contido nessa mesa. Ninguém que diz: eu vou ser o melhor marido, dá conta. Ninguém que diz: eu vou ser uma melhor esposa, dá conta. Ninguém que diz: agora eu vou ser uma pessoa diferente, vou me afastar do que eu preciso me afastar. Ninguém muda o suficiente pelas próprias forças, apenas pelo poder contido na morte e na ressurreição de Jesus de Nazaré. Paulo diz: todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Nós temos inúmeras evidências para crer. A nossa fé não é burra, a nossa fé não é ingênua, a nossa fé é baseada em evidências, em depoimentos e no testemunho de pessoas que viram, andaram e tiveram as suas vidas transformadas e que levaram a cabo o anúncio do nome de Jesus, sofrendo até a própria morte, ao lado dos seus familiares. Mas como é que a gente evidencia a nossa crença na ressurreição? Basta que hoje a gente diga assim: ok, diante dessas evidências, tá bom, eu creio. Não basta. Existe uma maneira adequada para a gente responder a essa crença na ressurreição. A primeira delas, mencionada no texto que a gente acabou de ler, é a seguinte:
com humildade. Humildade no reconhecimento dos nossos pecados. Versículo 9 diz: pois sou o mais insignificante dos apóstolos, afirma Paulo. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Pessoas que creem na ressurreição de Jesus e no tamanho de Jesus, da grandeza de Jesus, do poder de Jesus, da bondade de Jesus. Quem enxerga essa realidade nunca enxerga com arrogância. Ele é grande demais e eu pequeno demais, frágil demais, pecador demais, carente demais do amor dele, porque eu estou a quilômetros-luz de distância de todas as virtudes que ele possui. A segunda maneira de evidenciar a crença na ressurreição de Jesus é assumindo uma postura de submissão. A nossa cultura morre de medo dessa palavra, submissão, né? Submissão significa literalmente se colocar debaixo da missão de alguém, estar sob a missão de alguém. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. E pessoas que creem na ressurreição de Jesus são capazes de entregar as chaves do próprio coração nas mãos de Jesus. Olha, Jesus, tem uns quartos aqui do meu coração que são complexos, complicados, eles estão escuros, empoeirados, eu não queria mexer nessas áreas da minha vida, mas está aqui, ó. O Senhor é digno disso, morreu e ressuscitou, é o dono do universo, é o dono da minha vida, me transforma, me guia. Se tem que mudar alguma coisa no meu pensamento, muda. Se tem que me mudar na maneira de falar, muda. Se tem que me mudar na maneira de me posicionar diante dos amigos, muda. Faz o que o Senhor quiser com a minha vida. Eu estou debaixo da sua missão. A terceira maneira de evidenciar a crença na ressurreição de Jesus, segundo 1 Coríntios 15, é com serviço. Serviço, préstimos, trabalho, derramar de suor, visando a expansão do reino de Deus. Olhe Paulo dizendo no versículo 10: eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Eu te encontrei, Jesus, e agora estou me desgastando por você, estou trabalhando por você. Por quê? Porque o Senhor é o dono de tudo. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu não me gerei. Eu não fui simplesmente gerado pelos meus pais. Eu fui concebido pelo Criador. E eu me rendo aos teus propósitos. Usa a minha vida, usa a minha profissão, usa a minha inteligência, usa as minhas habilidades, tudo o que eu tenho para expandir o teu reino. Em quarto lugar, a gente responde a crença na ressurreição de Jesus com proclamação. Proclamação verbal, anúncio do nome de Jesus, de maneira apaixonada. Versículo 11 diz assim: logo não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem. Anunciamos a mesma mensagem. Anunciamos a mesma mensagem. Quem viu Jesus ressurreto não conseguiu ficar calado. Quem tem crido, amparado por evidências que arrebatam o coração, continuam falando até hoje, e que essa seja a nossa maneira mais evidente de testemunhar o fato de que a gente também crê. Essa é a mesa de Jesus. Uma mesa super simples, com apenas 2 alimentos, pão e vinho, mas uma mesa caríssima. Nenhum de nós pode pagar por ela,
mas ela nos foi dada de graça nessa noite. Eu queria dar para você a oportunidade de você fechar os teus olhos nesse momento e clamar pelas tuas necessidades diante do Jesus que morreu por você na cruz e está vivo. Jesus está do teu lado e do meu lado nesta noite. Ele está aqui. Ele não foi alguém que viveu no passado, mas alguém que viveu no passado, foi morto e está vivo no nosso meio. É como se ele estivesse perguntando para você: o que é que você quer que eu lhe faça? Você precisa de mim, meu filho. Você precisa de mim, minha filha.